A poderosa força interior. Há aproximadamente 1100 anos antes de Cristo, uma grande batalha estava prestes a acontecer. Dois grandes exércitos, equivalentes em forças, estavam frente a frente, em dois montes, e entre eles havia um vale. Os gritos de guerra se intensificavam e as colunas se exercitavam, se preparando para o combate corpo a corpo. Naquele tempo, não existiam os recursos de guerra que hoje existem. As batalhas eram resolvidas na espada e na lança, corpo a corpo, luta pessoal. E isso demandava um treinamento exaustivo por parte daqueles soldados. Eles eram muito treinados, muito equipados para a guerra. E um fazendeiro tinha nessa batalha, num dos exércitos, 3 dos seus filhos mais velhos. Preocupado com o bem-estar de seus filhos, ele queria notícias, mas naquele tempo era muito difícil, não havia os meios de comunicação que nós temos hoje. Então, aquele fazendeiro mandou chamar o seu filho mais jovem, o mais novo, que estava pastoreando as suas ovelhas, e resolveu mandá-lo para o campo de batalha para saber como estavam os seus irmãos. Preparou 10 queijos para que ele desse ao comandante, para que o comandante permitisse que ele visse os seus irmãos. Também preparou 10 pães, uma efa de grão tostado e disse ao seu filho: vai, entrega estes 10 queijos para o comandante e esses pães e esse grão tostado para os seus irmãos, e veja como eles vão ali naquele campo de batalha, se eles estão bem, e me traga as notícias deles. E esse jovem, no dia seguinte, levantou-se de madrugada e partiu rumo ao campo de batalha. Caminhou muito tempo e, chegando no campo de batalha, procurou incansavelmente pelos seus 3 irmãos. Quando ele os encontrou e conversava com eles, no campo de batalha do inimigo, saiu das suas fileiras um gigante aterrorizador. Ele possuía 6 côvados de altura, que nas medidas de hoje, nas nossas medidas, são aproximadamente 2,95 metros, quase 3 metros de altura. Tinha um aspecto terrível. Tinha na mão uma lança gigantesca, o seu corpo todo coberto por uma armadura, e era aterrorizador, gritava desafiando os soldados de Israel e dizendo que Israel deveria escolher o seu soldado mais forte e mais bem preparado para enfrentá-lo numa luta corpo a corpo. Aquele que vencesse seria o vencedor da batalha. A guerra estaria finalizada sem que houvesse necessidade de os exércitos se enfrentarem, se um soldado tivesse a coragem de enfrentá-lo e derrotá-lo. Todos correram, todos tremeram de medo, todos ficaram apavorados. Ninguém teve coragem para enfrentar aquele gigante, mas aquele moço que visitava os seus irmãos se propôs a enfrentá-lo e ouviu os soldados comentando: quem derrotar esse gigante, o rei vai acumular de riquezas, vai dar a mão da sua filha em casamento, vai livrar a sua família de pagar impostos para sempre. Ele se interessou por aquilo e se mostrou
preparado para enfrentar o gigante. Aquela notícia correu e chegou até o rei. O rei mandou buscá-lo, e quando ele foi à presença do rei, e o rei olhou para o aspecto daquele jovem, um adolescente, o rei desanimou. Falou: é louvável a sua coragem, mas você não tem condições de enfrentar esse gigante. Ele cresceu em campo de batalha, ele é preparado para a guerra e ele é muito mais forte que você. Você não tem condições físicas e nem preparo para enfrentar esse gigante. Como você vai fazer para derrotá-lo? E esse rapaz apresentou para o rei o seu currículo. Ele disse: quando eu pastoreava as ovelhas do meu pai, apareceu um urso e pegou uma das ovelhas. Eu matei o urso e recuperei a ovelha que estava na sua boca. Depois apareceu um leão. Eu peguei o leão pela barba, o matei e recuperei a ovelha que ele havia apanhado. Será que esse gigante é mais forte do que um urso? Será que esse gigante é mais rápido do que um leão? Quando ele apresentou esse currículo ao rei, o rei olhou para ele e falou: então faz o seguinte, coloca a minha armadura e vai enfrentá-lo. Você não pode enfrentá-lo sem armadura. Quando aquele moço colocou a armadura do rei sobre o seu corpo, ele nem sequer conseguia andar, porque ele não estava acostumado com aquilo. E ele disse: eu não preciso disso. Quando eu matei o leão e o urso, eu não tinha nada disso. E eu vou matar esse gigante. E o rei, vendo aquela disposição, e como não havia mais nenhum outro candidato, ele se sujeitou a deixar que aquele intrépido adolescente fosse enfrentar aquele gigante. Esse adolescente era Davi. Davi saiu para enfrentar o gigante e ele apanhou 5 pedras, colocou no seu alforje de pastor e com uma funda ele foi ao encontro daquele gigante, a desafiá-lo. E o gigante zombava dele, dizendo que ele não teria capacidade de enfrentá-lo, que era até uma afronta eles mandarem um adolescente para enfrentá-lo. E zombava dele. Mas Davi tinha em si uma poderosa força interior. A palavra de Deus, no capítulo 16 de 1 Samuel, versículo 13, diz assim: assim tomou Samuel o vaso de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. O Espírito do Senhor se apoderou de Davi a partir do momento em que ele foi ungido por Samuel. Havia nele uma poderosa força interior e ele foi tomado pelo Espírito Santo. E quando nós lemos em 1 Samuel capítulo 17, dos versículos 45 em diante, nós lemos o seguinte: disse Davi ao filisteu: tu vens a mim com espada, com lança e com escudo, mas eu venho a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Davi sabia daquela poderosa força interior que havia nele. Não era a sua capacidade física, nem o seu treinamento para a guerra, que ele não tinha, mas ele sabia que nele havia uma poderosa força interior. E isso o capacitava a enfrentar qualquer gigante. Aquele gigante, sim, foi
algo que surgiu e que quebrou todos os planos de guerra do exército de Israel. Israel estava preparado para a guerra, mas não contava com aquele trunfo do exército inimigo. Isso acontece nas nossas vidas. Muitas vezes você se prepara para fazer alguma coisa e aparece algo inesperado que tira todo o foco do seu planejamento. Foi o que aconteceu naquela batalha. Todo o foco do planejamento do exército de Israel havia sido quebrado por esse trunfo que foi apresentado inesperadamente na hora da batalha pelo exército filisteu. Às vezes o imprevisto acontece em nossas vidas e nós temos que estar preparados, nós temos que ter sempre um plano B. Na verdade, aquilo foi inesperado, como também foi inesperada a visita de Davi e a reação dele, e que ele contava com essa poderosa força interior. Tudo já estava fora dos planos do exército de Israel, mas tudo estava nos planos do Deus dos exércitos de Israel. O Deus dos exércitos de Israel preparou esse momento de vitória para mostrar a supremacia da sua grandeza, que a poderosa força interior do homem vem exatamente pela sua unção, pela unção do Espírito Santo, que nos capacita com uma força sobrenatural. Não é a nossa força física, não é o nosso preparo, que também é necessário e será usado por Deus. Davi tinha treinamento com a sua funda. Davi era um homem experimentado, mas quem teria coragem de somente com uma funda e 5 pedras enfrentar um gigante de 3 metros, preparado para a guerra? Era uma batalha imprevisível, mas a palavra de Deus nos diz que Davi foi ao encontro desse gigante em nome do Senhor dos Exércitos. Quando os gigantes aparecerem na sua batalha de uma forma inesperada, diga que você vai a ele em nome do Senhor dos Exércitos. Você pode contar com essa poderosa força interior, porque o Espírito Santo de Deus te capacita para a peleja. Você é capacitado por Deus para enfrentar qualquer surpresa, qualquer trunfo do inimigo, qualquer fato novo que venha a aparecer. Deus te capacita. E a palavra de Deus nos diz que Davi foi ao encontro do gigante, e no versículo 48 do capítulo 17, a palavra diz assim, a palavra de Deus: levantando-se o filisteu e indo encontrar-se com Davi, este se apressou e correu ao combate para lutar com ele. Davi meteu a mão no alforje, tomou uma pedra e com a funda atirou e feriu o filisteu na testa. A pedra encravou-se-lhe na testa e ele caiu com o rosto em terra. Assim Davi prevaleceu contra o filisteu com uma funda e com uma pedra, sem uma espada na mão. Feriu-o e o matou. Correu Davi e, pondo-se em pé sobre o filisteu, tomou-lhe a espada, desembainhou-a e o matou, cortando-lhe com ela a cabeça. Vendo os filisteus que o seu campeão estava morto, fugiram. O que acontece neste episódio? Aquele trunfo preparado pelo inimigo se virou contra eles. Algo inesperado. Jamais eles poderiam pensar que o seu gigante seria derrotado por um adolescente. Mas é assim que Deus faz nas nossas vidas. Com os poucos recursos que temos, Deus nos dá grandes vitórias, porque Deus é Deus de vitória. A palavra de Deus nos diz que nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou.
É Ele que nos capacita com a poderosa força interior para derrubarmos os gigantes que surgem diante de nós a cada dia. Não pense que você está livre da batalha e que o seu preparo pode capacitá-lo a vencer qualquer batalha. Mas você pode contar com uma poderosa força interior que Deus lhe dá quando você assume que você vai enfrentar o gigante em nome do Senhor dos Exércitos. Que Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua família e te livre de todo mal, em nome de Jesus. Amém.